falar sobre atitudes simples, mas que fazem a diferença. Você, Silvia, é a minha primeira convidada dessa sequência. Você está participando hoje da Treinando Vidas, e você é a primeira a participar. Vai estar comigo o psicólogo Celso, a Master Coach Roberta e o treinador comportamental João Dornelles. Vai estar conosco e você está abrindo aí esse caminho maravilhoso que é falar sobre atitudes. Bom, gente, para vocês que estão chegando, eu vou apresentar um pouco da Silvia. Eu conheço a Silvia desde 2001. Era novinha ainda, né? Estava praticamente adolescente. Era quase adolescente, Silvia. Eu era um adolescente ainda, em 2001. E aí? 2001 você não era avó. Nem sou. Silvia, eu pensei em você para falar dessa primeira atitude, justamente por causa disso. Porque você tem tudo a ver com a atitude que nós vamos falar hoje, na qual você vai falar. Ok. E desde quando eu conheço você em 2001, você é isto. Não muda, né? Nem o cabelo fica branco, não sei qual é o milagre aí, né? Não fica, menino. E eu conheci a Silvia em 2001, participei de uma formatura dela, quando ela se formou em jornalismo. Isso. Participei da formatura. Aí ela começou psicologia, mas nós viemos, quando você se formou, nós viemos embora para Sinop, né? Isso. E aí você se formou. É isso? É que psicologia, eu sou da turma de 94, da Unic. Então quando eu mudei... 2001 era jornalismo. É verdade, então você já era psicólogo, é verdade, Silvia. Atuava como psicanalista. É verdade mesmo. Aí você fez jornalismo. É verdade, Silvia. Que bacana. Legal, Silvia. Bom, vamos lá, nós estamos aí, as pessoas estão chegando, aguardando um momentinho para a galera chegar, estão chegando, já tem bastante pessoas nos acompanhando aqui pela nossa live compartilhada. O Celso está conosco também, nos acompanhando. Vamos lá, vamos deixar a Silvia passar para nós o que ela tem que passar. Tá? Silvia? Sim? Se o microfone começar a dar... Tem que ficar mais baixo um pouquinho, tá bom? Senão vai dar eco aí. Tá tranquilo. Abaixa ele um pouquinho. Conseguiu? O meu tá alto? Isto. Quer que abaixa? Não. Para baixar o meu também? Aí. Melhorou? Tá melhor. Silvia, é o seguinte, nós vamos falar aqui de atitudes simples que fazem a diferença. Atitudes simples que fazem a diferença, tá? Nós vamos já lançarmos aqui o nosso... Por exposição, tá aí? Atitudes simples que fazem a diferença. E você está aí a nossa convidada de honra para começar falando sobre a primeira atitude, que é a empatia, tá? E você vai falar sobre empatia e fica à vontade, converse conosco sobre empatia. Então, boa noite a todos que estão aí. É um prazer enorme fazer parte dessa live, né? Como você disse, a gente já se conhece há um tempão e a gente sempre exerceu essa empatia pelo outro, né? Pela sua família, você pela minha família. E essa noite eu quero ser contribuição. Espero, né, poder contribuir. E assim, não dá para poder falar tudo em uma live, né, que o tempo é pouco, a gente não vai ficar se estendendo, mas desde já você tem autorização para informar meu telefone a todos que precisarem entrar em contato comigo para aprofundar naquilo que tiver maior curiosidade. Então, empatia é um assunto bacana, né? E o que seria empatia, né? Para quem não sabe ainda, empatia é a gente conseguir se colocar no lugar do outro, né? É ter essa capacidade de me sentir no lugar do outro. Então,
Daniel Goleman, né, no seu livro Inteligência Emocional, o psicólogo, ele fala de 3 tipos de empatia que eu acho bastante interessante, que é a empatia cognitiva. Essa empatia cognitiva, você consegue compreender como a outra pessoa vê o mundo. Então, é bem interessante, porque você se coloca mesmo no lugar do outro para saber como que ela enxerga o mundo. Tipo assim, vamos colocar um exemplo, se eu mudo, ou se eu faço uma visita, né, para ficar um tempo em Minas Gerais. E aí a gente sabe que Minas Gerais tem um sotaque, né, que o povo fala meio que sotaque assim, uai. E aí eu posso também, de algum modo, falar com o mesmo sotaque, para eu poder fazer com que o outro me entenda, entendeu? Então, um exemplo, né, bem cômico, para poder conseguir ver como que o outro enxerga. Então, assim, imagina só, eu começo a utilizar o sotaque do outro para fazer com que ele tenha facilidade, né, de me entender. Então, de alguma forma, eu estou me colocando no lugar do outro. E a gente faz isso, percebe que quando você viaja para algum lugar ou alguém está com sotaque, você acaba falando. Então, isso é empatia cognitiva. É como eu até fico gago. É verdade. O gago, exatamente. Se você está conversando com o gago, de repente você começa a gaguejar também, né? Então, cara, exercitando mesmo, muito bacana. Então, assim, quando você chega numa empresa sem conhecer a cultura da empresa, de repente você começa a fazer tudo do modo como o proprietário gosta, sem você conhecer. Então, é uma empatia cognitiva. Pelo modo que você vê o outro, você consegue compreender, né, como que o outro vê o mundo. E outro tipo de empatia seria a empatia emocional, que é a capacidade que a gente tem, né, de sentir o que o outro sente. É bem difícil, mas assim, vamos dar exemplo aqui para ficar mais claro. Já aconteceu com você de você estar com um amigo e o amigo chorar e de repente você chora junto. Então, você se coloca nessa emoção do outro. Então, é bem isso. E assim também, vendo para o lado mais agressivo, muitas pessoas, acontece muito com mulher isso, a mulher fica com raiva do namorado e a outra amiga fica com raiva do namorado também. Então, a namorada acaba voltando e a amiga está lá com raiva do cara, entendeu? Então, está sentindo a emoção ainda. Então, essa empatia emocional, essa capacidade de sentir o que o outro sente. Sentir a dor do outro, chorar com o outro e sentir raiva também do namorado da outra, né? Que brigou com ela, e esse canalha, e eu estou com raiva dele. Então, isso seria uma empatia emocional. E nós temos também, terceiro tipo de empatia, que é a empatia solidária. Então, assim, a empatia solidária não só eu compreender o outro, como também ser solidário com esse outro, né? Entender e ser solidário. Vamos dar um exemplo aqui, aquelas pessoas que fazem sopra para pessoas do centro, que não tem moradia. Então, está sendo solidário, está sendo empático com o outro, né? As pessoas que ajudam, levam sacolão, sente a dor do outro, e também é empática, é um solidário, empatia solidária. Legal. Então, essas empatias é bem bacana, entendeu? Acontece o tempo todo. Que bacana. Então, Silvia, que contribuição fantástica que você está passando para nós, passando para mim, passando para as pessoas que estão nos acompanhando. Você está chegando agora aqui na nossa live, está Treinando Vidas. Estou com Silvia Rocha, psicóloga, em Cuiabá, está falando sobre empatia. E ela acabou de falar sobre 3 tipos de empatia. Fantástica, fantástica, fantástica. Muito bom mesmo, Silvia. Silvia, nós vamos então, quer acrescentar mais algo alguma coisa sobre os 3 tipos de empatias, ou já quer passar para o próximo ponto? Então, assim, só deixar claro que a simpatia, né? A simpatia é quando eu agrado o outro. Sim. Diferente da empatia. E a empatia é quando eu me coloco no lugar do outro. Sinto a dor do outro, compreendo o outro, sinto a emoção do outro.
E sociolidade, você quer falar, né? Vai lá. Os títulos teóricos, né? A faculdade de compreender a emoção do outro, né? Exatamente. A faculdade de compreender a emoção. Bom, você sempre falava para mim assim, Rogério, faz psicologia. É verdade. Eu vi seu conselho. E Débora está aí comigo para poder não deixar você parar, né? Tem que continuar. Ela não deixa não, viu? Exatamente. A Débora não deixa eu parar. Débora pode deixar você parar. Até o comentário dela aí, ó. Olha, já sentiu os 3 aí, ó. né? Top, já sentiu os 3 tipos, mas não sabia o nome deles, tá vendo? Pronto. Obrigado, Débora, pela sua participação. Tá? Muito legal. Silvia, assim, eu mesmo fiquei assim, impactado com esses 3 tipos de empatia que você trouxe para nós aí. Bom, você colocou um mandamento bíblico sobre empatia. Eu acho bacana isso, Rogério, assim, falando de mandamentos bíblicos, né, entrando um pouco na parte da Bíblia, eu acho interessante, assim, na prática, né, como é que funciona isso quando Deus falava que devemos amar a Deus de todo o coração. Então, assim, isso eu aprendi com o pastor Cirino, né, amar a Deus de todo o coração, como seria isso? Então, todo o coração não está dizendo a metade, nem um terço, seria todo mesmo. Então, como que é esse todo? Se no meu coração eu tenho um pedacinho guardando a raiva, outro pedacinho eu estou guardando uma mágoa, né? Outro pedacinho eu estou guardando uma aflição, então eu não estou tendo um espaço total para amar a Deus de todo o coração, né? E aí, percebe que se é de todo o coração, então eu preciso estar com o coração livre, né, para poder amar a Deus dessa forma. E amar a teu próximo como a ti mesmo, olha que sabedoria. Aí entra a empatia. Amar a teu próximo como a ti mesmo. Como que é difícil, gente. Primeiro que muitas pessoas não estão nem se amando, né, quanto mais ao próximo. Então eu acho bacana isso, que amar ao próximo como a ti mesmo, isso aí é uma decisão, né? Pela carne, é muito complicado a gente fazer isso. Então, tem que deixar que o Espírito mesmo vivifica para que a gente consiga amar a teu próximo como a ti mesmo, amar a Deus de todo o seu coração, né? E aí, para isso, nós temos que fazer uma decisão. E essa decisão é essa cisão mesmo, né? Eu decido abrir mão de algo para poder sentir esse amor pelo próximo, que está cada vez mais difícil, né? Então é isso aí, em relação a esse mandamento, eu acho muito lindo, e eu acho que é bem difícil, nós precisamos exercitar o tempo todo. O tempo todo. Essa empatia sobre como mandamento bíblico é fantástico, porque você já falou sobre amar o próximo como a ti mesmo, e eu acho que essa é a máxima de Jesus. Exatamente. É a máxima. Amar o próximo como a ti mesmo. Uma grande empatia. Eu gostaria de você colocar isso aí, Silvia, até como um mandamento bíblico sobre empatia. Então, a Cláudia está perguntando aqui, Silvia, você acha que amar alguém é uma decisão? Na verdade, a decisão, né, é fazer essa decisão mesmo de viver pelo Espírito, porque pela carne não é fácil, né? Pela carne não é fácil. Então, seguir esse mandamento, que eu acho lindo, porém é complicado, é difícil, mas nós temos que nos esforçar para nos colocar no lugar do outro. Ô, Silvia, tenta abaixar o volume do seu notebook. Do meu notebook? Está dando eco. Está dando um eco, mas... Vamos lá. Aí, do notebook só. Veja se melhorou. Acho que melhorou. Isto. Tá melhor? Tá me ouvindo? O Maico já me deu uma orientação aqui, um amigo nosso, Maico, até colocar aqui, sim. Aí já nos deu uma orientação, tá? Obrigado, Maico. Ah, verdade. Tô sem fone. Isto. Se tivesse com fone, né? Mas vamos embora. Deu uma melhorada, você está me ouvindo?
Tá falando aqui que tá dando eco. Giovana tá dizendo que amar não é um sentimento, é uma decisão. É isso mesmo, essa cisão, né, que é abrir mão, né, abrir mão de algo que você, assim, eu decido abrir mão de algo. Então, bacana pela contribuição. Estão falando que tá dando eco, melhorou? Pessoal, vocês podem realmente contribuir. Se vocês forem fazer perguntas, nós vamos deixar para que as perguntas sejam respondidas num outro tempo, porque nós temos poucos minutos, porque senão a live vai cair. Tá? Beleza? Valeu, Silvia. Próximo aí que você nos contribuiu aí. Como então, assim, pais devem estimular os filhos a sentirem empatia? Na verdade, hoje o jovem está tendo mais dificuldade de ter empatia. Então, devido a uma série de fatores, e um deles eu atribuo aos jogos, né? Ao celular, essa tecnologia que... Deixa eu só colocar um comentário aí para você um pouquinho. Vai lá. Esse é o Maicon. O Maicon é uma ovelha minha. O cara é um nerd em questão de computação. Ele falou assim, não posso ser empático, mas sou nerd. Valeu, Maicon, pela sua contribuição. Pode seguir, só que colocar isso daí. Pode ele contribuir, né? Pode ser que ele nem sabe. Está ajudando. Né? Tá colocando no nosso lugar, né? Tá dando, o microfone tá ruim, tá dando eco, ele tá sendo contribuição. Então, gratidão aí pela sua empatia. Ele é um cara muito empático, eu gosto muito disso. Pode ficar à vontade, Silvia. Eu estava falando sobre a questão dos jovens de hoje. Os jovens de hoje, assim, ó, esses jogos violentos, né? Que a gente tem que tomar um cuidado também, nós pais, porque as crianças, elas estão muito estimuladas a ficar no celular muito tempo e acabam participando e jogando jogos violentos que tem mortes, né? E nessas mortes, assim, para o jovem, é fácil recomeçar. Então, ele recomeça o jogo e aí recomeça a vida e mata e volta, né? Então, acaba que, de algum modo, vai perdendo essa empatia, porque fica nesse mundo virtual e perde o controle de ver o outro lá fora, de ver o sentimento que o outro tem. Então, assim, como que os pais devem estimular os filhos a sentir essa empatia? Primeiro passo, o pai deve elogiar, para que a criança possa também, a criança, o adolescente, possa entrar em contato, né, com esse elogio. Ele pode ter esse sentimento de sentir importante, de alguma forma também poder repassar para o outro, né? O pai também tem que impor limites, porque o limite também faz parte do amor. Então, não é todo momento. A criança tem que entender, o jovem tem que entender que no computador ou no celular é um jogo violento, né? Que eles podem estar participando, mas que na vida real é diferente. Na vida real, se a pessoa morre, não volta, né? Se cai, machuca, não retorna. Então, tem vários desenhos animados que o desenho lá, ele cai, ele machuca, no pica-pau, bate no outro. Então, assim, de que modo que os pais estão contribuindo para estimular o filho a ter essa empatia? Então, é fácil, a criança vê e acha que pode fazer também. Então, a criança, ela tem sentimento e os pais também têm que demonstrar esse interesse pelo sentimento da criança, né? Se a criança está chorando, se a criança está triste, o pai também deve demonstrar e perguntar para o filho o que está acontecendo, por que está acontecendo isso. Porque às vezes engole o choro, homem não chora, né? Então a pessoa vai criando uma casca ali, ó, e desse modo não desenvolve essa empatia. Se o filho tem um problema, o pai deve auxiliar. Por quê? Porque ele entende que se o pai me auxilia, eu desenvolvo a empatia de auxiliar o outro também. Então, tem várias maneiras que o pai pode contribuir. Se o pai também está sentindo um sentimento de uma emoção negativa, expressar. A criança precisa entender. O adolescente precisa entender. Porque às vezes o pai está chorando, ou a mãe está chorando, e a criança pergunta o que está chorando. Não, um cisco aqui no olho. Esconder isso do adolescente, da criança, até que ponto isso é salutar? Então,
nós também devemos contribuir. De repente eu estou triste com alguma coisa, e falar para a criança também isso, né? Auxiliar o problema da criança, estimular que a criança veja o outro com os olhos diferenciados da empatia. Se a criança tem um brinquedo, o pai, a mãe, levar a criança para doar um brinquedo para aquela criança que não tem condições de ter. Se vê um morador de rua, o pai, a mãe pergunta, filho, como será que ele se sente? Então tem que desenvolver esse tipo de sentimento para que eu possa desenvolver essa empatia pelo outro. Então eu acho bacana que os pais têm que estimular mesmo, né? Porque o mundo está cada vez mais agressivo, as pessoas estão muito eu, e não pensando no outro. Então, que os nossos jovenzinhos aí, né, sejam desenvolvidos para sentir, para ser empáticos. Certo? Muito bom. Bom mesmo, Silvia. Nós temos alguns comentários aqui, eu quero só passar para nós aí. Verdadeiros jovens estão totalmente sem internação. Nós temos um comentário aqui do Maico também. O Celso Clarinho, tudo na paz, ele está conversando com o Celso aqui. Tá legal. Bacana. Silvia, fantástico. Legal. Vamos ajudar o áudio a ter essa atitude. Valeu, Celso, pela sua contribuição. Então, aqui as pessoas estão contribuindo, Silvia, que bacana. É um assunto que a gente precisa muito debater sobre esses tempos que nós estamos vivendo, que é a empatia, esse sentimento de se pôr no lugar do outro. Vamos lá, sobre o outro tema que a Silvia Rocha trouxe para nós. Sentir empatia é deixar o outro ir, mesmo que você queira que ele fique. E dolorido, hein? É respeitar o outro, né, Rogério? Né? É respeitar o outro. Então, assim, a gente vê esse feminicídio, agressividade contra a mulher, né? Tem muito. Mas, assim, é justamente essa falta de empatia mesmo, porque eu não sou obrigada a ficar com aquele que eu não quero ficar. Então, eu ter empatia pelo outro é deixar que ele vá, mesmo que eu queira que fique. Imagine só, como seria, né? Como seria se todos tivessem desenvolvendo essa empatia, né, em relacionamentos? Evitaria o número de feminicídio, né, agressividade contra a mulher. Porque o egoísmo, o egocentrismo, né? Eu quero para mim, é meu. Então, eu não estou preocupado se o outro sente ou não o mesmo sentimento, mas eu sinto e pronto, eu quero e fica aqui. Então, eu devo respeitar. Então, eu ter empatia pelo outro, no caso aqui que nós estamos falando de relacionamento amoroso, né? Uhum. Se o outro não quer mais, eu tenho que respeitar. E é difícil, né? Mas é um assunto muito pertinente esse assunto, porque quando você coloca o sentir empatia, deixar o outro ir mesmo que você queira que ele fique. E foi aí em Cuiabá agora que aconteceu, parece que um suicídio de uma jovem que era namorado, esposa de um policial, uma coisa assim. Fiquei sabendo. Estou sabendo. Você falou, ele era tão egoísta que volta com ela, não se põe no lugar dela, e ela queria livrar daquela dor, daquela situação, e tirou a própria vida. Nós encontramos muitas situações assim. É muito forte a gente conversar sobre isso nesse momento. Vocês que estão nos acompanhando, estamos falando sobre empatia. Já descobrimos 3 tipos de empatia. Descobrimos que a empatia ela tem um princípio bíblico, tem um mandamento bíblico. Já descobrimos como os pais devem ensinar os filhos a ter empatia neste momento que nós vivemos, um momento de guerra. Pessoas não estão tendo empatia na política, não estão tendo empatia em nada. Então, é um contra o outro, está sendo uma coisa muito difícil que nós estamos vivendo. Então, falou sobre essa questão da empatia, e agora, essa questão de ter empatia, se a Débora chegar nele e falar assim, Rogério, eu não te quero mais. Simples assim, né? Como se fosse fácil, né? Mas, né?
É respeitar, não, é respeitar o outro. Quando diz eu não te quero mais, e aí? Tá, mas eu te quero. Tá, mas eu não quero. Não, mas você vai ficar. Você vai ficar porque eu quero. Então, né? Aí tem que saber se ela vai se colocar no seu lugar. Perfeitamente. Quando eu era guri, eu aprendi um versinho que falava assim: todas as pessoas que eu amo, eu as deixo livre para partir. Se um dia elas voltarem, é porque foram minhas. Se não, porque nunca tive. Ó, até Né? poema na nossa live aqui, tem tudo, né? Tem até poema, muito ótimo. Empatia, legal, Silvia, gostei, viu? Muito bom. Para o próximo? Oh. Vamos lá. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Deixa eu ver o que eu acho que eu... É esta, de que forma está sendo exercitada uma empatia nos tempos da pandemia? Muito bom. Bacana. Tempos de pandemia e agora que a gente verifica mesmo como que é ter empatia pelo outro. A gente está vendo empatia já no supermercado, é um exemplo que eu vou trazer aqui. Existem compras atacado e varejo, né? Então, assim, eu sempre aprendi, posso estar enganada, mas eu sempre soube que quando a gente compra de atacado, o preço fica menor. Faz sentido para você? Ou para vocês? Né? E é a forma que eu aprendi, que quando a gente compra no maior número, a gente consegue um desconto maior. Então, vamos lá. Aí agora, no tempo de pandemia, descobre-se que em tempos de pandemia, para prevenção do Covid-19, nós precisamos fazer uso de álcool em gel. Certo. E aí, o álcool em gel tinha um preço. E agora, quando a gente vai ao mercado, o preço do álcool em gel tá... Aí, cara, não fica claro. Ué, mas se tá todo mundo comprando, se criou uma proporção maior da compra do álcool em gel, então não faz sentido para mim, Silvia, esse preço ter ido lá para cima. Então, percebe-se que falta empatia aí. Agora, se está em tempos de pandemia, precisa que a saúde impere, né? Que a prevenção impere. Então, nesse caso, de que forma eu posso ajudar o outro? Aí, se a campanha para algumas pessoas que são grupo de risco, que devem ficar em casa, os supermercados fazem o quê? As pessoas precisam ir até o supermercado para fazer suas compras, para não ter que ficar indo e vindo, indo e vindo. Certo. Nesse momento, a maioria elevou o preço. Então, assim, o egoísmo está tomando frente, né? O dinheiro, infelizmente, está sendo assim, Rogério. Então, as pessoas estão voltadas mais para o dinheiro em vez da empatia. Você quer falar? Falando do dinheiro, até é chato que eu vou falar, mas vou falar. Essa falta de empatia na pandemia está tão assim, essa questão do egoísmo está tão forte, tão grande, que agora lançaram uma campanha religiosa a respeito de um grão de feijão, que você planta ele e nasce uma plantinha, o feijãozinho vai nascer escrito assim, se tu uma bênção. Só que existe já uma técnica que você planta uma semente e ela sai com o nome que você quiser. Está sendo vendido isto por um religioso, tá? Aí na mídia. Isto é uma falta de empatia terrível diante disso que você está falando. Eu estou pegando uma dor, eu estou pegando um desespero e tentando ainda arrancar, extorquir, escravizar as pessoas espiritualmente, Silvia. Que falta de empatia, de se colocar no lugar do outro que está sem comida, que está desesperado, que está sem esperança, e aquele que poderia trazer uma palavra de conforto é o primeiro que usa do mecanismo da TV, da fé, para escravizar e arrancar, extorquir. Falta de empatia, falta daquele mandamento que você falou, amar o teu próximo como a ti mesmo. Exatamente. Exatamente. Então, assim, está sendo muito utilizado
esse egoísmo, né? De que modo eu posso ganhar dinheiro com a dor do outro? De que modo eu posso ganhar créditos com a dor do outro? Então, tá virando uma briga política, né? Estão perguntando aí qual a diferença entre como que é? Simpatia. Simpatia é quando a gente agrada o outro, né? E empatia é se colocar no lugar do outro. Então, estou respondendo aqui uma pergunta. Então, assim, legal. Hoje... Quem perguntou, Olinda. Eu conheço a pessoa aí. Conhece. Conhece, né? Conheço. Então, Rogério, aí... Agora, a Débora fez um comentário aqui, ó, ou vai ao mercado e compra o estoque e deixa o outro sem. Bacana, verdade. Exatamente. Outro dia estava no mercado ali, não vou nem citar o nome do mercado, mas as prateleiras estavam vazias. Então, todo mundo comprando, né? Não, eu vou comprar álcool em gel, não vou deixar para ninguém. Mas a pessoa não tem noção que, por exemplo, eu vou comprar tudo para mim e deixo o outro sem. Mas aí aquele outro adquire a doença e, consequentemente, vai esparramar, né? Então, de alguma forma, isso vai chegar até mim de maneira que vai me prejudicar também. Eu gravei um vídeo essa semana em relação à dor do outro, essa falta de empatia mesmo. Eu vi a Débora. Percebe, as pessoas estão com medo, Rogério. Então, assim, por conta desse medo, estão desenvolvendo a doença mental. Muitas pessoas estão ampliando o nível, né, de doença mental no nosso mundo, depressão, ansiedade. Então, de que forma eu posso ser contribuição para que o outro fique bem? Levar uma palavra amiga. Mas o que acontece? As pessoas, elas estão repassando notícias o tempo todo. E notícias que nem sabe se é verdadeira, né? Tem muito fake news aí. E aí, quando chega no outro, que percebe que, nossa, tá todo mundo morrendo, eu também vou morrer, e a pessoa fica naquela angústia. Então, se eu posso levar um conforto, por que eu vou levar essa angústia? Então, é me colocar mesmo no lugar do outro. Agora é o momento. Então, se está todo mundo comprando álcool em gel e tá gerando um lucro para mim no número maior, então vamos diminuir o preço para que todos tenham acesso, né? Para que chegue essa prevenção para todo mundo, independente de classe, né? Se todo mundo está comprando, então se está gerando um atacado maior, vamos diminuir o preço. Mas as pessoas estão aproveitando a dor do outro para ganhar com isso. É dinheiro, né? Perfeitamente. Tem um jovem aqui, Matheus Leite, empatia e liderança. Porque essas palavras caminham juntos no ambiente de trabalho. É uma pergunta. Por que empatia e liderança? Por que essas palavras caminham junto no ambiente de trabalho? Na minha opinião, um líder sem empatia é um líder fracassado. Certo? Aí não é líder, é chefe. Por que você é líder sem empatia? Quem não tem, não, aí não é líder, né? É chefe. Né? O chefe... É chefe. Aí a pergunta é do outro, né? Tá dando eco, Rogério. Não sei se para todo mundo tá tudo bem. Para mim aqui tá tudo bem. Se você baixar, zerar o microfone do seu notebook, a melhor coisa você vai. Zerar? Ok. Isso. Pode zerar o microfone do notebook. Do celular, não. Zerei. Isso, melhor. Você me ouve aqui. Melhor coisa, tá? Beleza, Silvia. Aí foi a pergunta do Matheus, né? Você ele disse que trabalha nessa área aí. Como psicólogo organizacional, eu costumo dizer que chefe é diferente de líder, né? O líder, ele é empático. O líder, ele vai e faz junto, ele se coloca no lugar do outro, né? Jesus, o maior líder que já existiu, né? Tem um livro que eu li, você também já leu esse livro, o maior líder que já existiu, porque sente a dor do outro. Agora o chefe não, né? O chefe, ele vai lá e faz. E ele fica de longe, quando as coisas dão errado, ele coloca a culpa no outro, né? Ele sempre tira o dele fora, o corpo dele fora, então... empatia e liderança. Então, o líder, sim, ele desenvolve empatia, já o chefe não. Então, essa é a diferença. Ok.
Tem outra contribuição aqui, essa veio de longe, de Goiás, da Reverenda Nilva, esteve comigo muito uma live compartilhada sobre família. O grande problema da sociedade hoje é pensar em si próprio, é o que você falou, né? Se tem mais contribuições aqui, o Maico está falando, eu acho que ele está falando com a Débora, mas eu vou pôr aqui porque é uma contribuição bacana. É isso aí, Débora, sabemos que é falta de Deus ou verdadeiro, não é esse tipo somente de feijão. Vem semente de feijão. Ô, Silvia, vamos para o nosso próximo tópico. Aí está... Não, esse já foi, né? Exatamente, já foi. Isso. Deixar o outro ir. Deixar o outro ir mesmo que fique. Esse é o último. Exercitar empatia. Então, assim, uma das coisas que eu falei aqui em relação à pandemia é eu me preocupar com o outro, né? Em vez de levar terror, eu levar esse acolhimento. Então, uma das situações, me colocar no lugar do outro, em tempo de pandemia, que está todo mundo com medo, é a gente focar na recompensa, né? Sempre na recompensa. Então, assim, se é um vírus que ainda não sabemos, né, o que vai acontecer, está sendo uma incógnita para a gente, é um vírus invisível, né? Mas, de que modo eu posso ser contribuição? Eu gravei um vídeo falando que o que tem de positivo nisso? De positivo, né, nós temos a prevenção. Então, é bacana isso. Se temos algo para prevenir, né? Se tem um método que nós podemos amenizar essa situação, e a prevenção é um fator positivo, então vamos focar no positivo, né? Vamos focar no que pode nos ajudar. Então, com a campanha, eu cuido de você, você cuida de mim, né? Usar máscara, usar álcool em gel, se cuidar mesmo, né? Deixar as pessoas de risco em casa, né? Então, e se hoje, como já está liberado até eu, na condição de psicólogo organizacional, algumas pessoas que são grupo de risco, que já estão trabalhando, mas assim, as empresas se preocupar na prevenção dessas pessoas, né, do colaborador e até de si próprio, né? Empresas são pessoas, né? Elas são movidas por pessoas. Então, a contribuição deixar disponível. Olinda Rocha, não aguento mais ficar em casa, está comentando aqui. Mas tem que ficar. Ela tem que ficar. Está aposentada, gente. Ela está na rua, né? Então tem que ficar em casa. Ô, Silvia, concordando você, mas falando um pouquinho sobre essa questão da empatia, né? Essa questão da pandemia. Assim, quando começou todo esse movimento aí, nós aqui de Sinop, na comunidade onde eu sou líder, nós já fizemos um movimento, levantamos cestas básicas logo no começo, e para ajudar pessoas. Débora, ela fez máscara, né, deixou as máscaras aqui para doações, a pessoa aqui também da comunidade, que é a Miriam, ajudou a fazer máscara, ajudamos no hospital, a comunidade presbiteriana independente, ela agiu desta maneira. E agora que foi todo esse movimento para as pessoas voltarem a congregar, voltar para o templo, reuniu-se a diretoria e decidiu que não era momento ainda, justamente por causa disso. Tem pessoas que estão no grupo de risco, que não podem sair de casa, porque tem pessoas que têm que trabalhar, né? Mas se nós podemos evitar não estar num templo, todo mundo fechado ali, e para que eu possa cuidar do mais velho, do mais idoso, daquele que está doentado, e aquele mesmo que está bem, não volte para casa levando risco. Eu acho simpatia, é uma empatia, né? Sempre que eu me preocupo com o outro, né, eu estou sendo empático. Você está dizendo em relação à igreja, né? Eu falando em relação à questão organizacional, às empresas. Então, as empresas que eu atendo, todas estão desenvolvendo empatia, né? Porque se preocupa com os colaboradores. E assim, Rogério,
Na semana passada, a diretora de RH, ela estava em busca de máscara até para os clientes, né? E alguns clientes chegam na empresa e não tem a máscara. E aí, você não vai maltratar um cliente, tratar um cliente mal, falar para ele voltar. Mas de que modo eu posso contribuir para que esse cliente venha, né, consiga ser bem atendido, né? E que ele também possa se prevenir. A empresa preocupou com isso e comprou máscara. Mas aí, nós estávamos pensando assim, não precisa comprar uma máscara de pano, porque o cliente vai, né, rapidinho. Travou aqui no Instagram, viu? Ainda fiquei com a boca horrível aqui. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, eu acho que o Instagram travou. Você viu? Amo vocês. Pronto, voltou. Cadê? Voltou. Falou você aqui no Instagram. Voltou. Então, assim, Rogério, não acha mais máscara e as que acham, o preço tá absurdo. Não estou te ouvindo pelo Instagram, tá? Não estou te ouvindo. Mas... Eu não estou te ouvindo, Rogério. Vou ligar então, o pessoal aí está me ouvindo bem pelo Facebook? Pelo Instagram estão ouvindo? Dá um like se você estiver nos ouvindo, não tem problema. A gente continua falando aqui. Você está me ouvindo, Silvia? Dá um sinal. Pelo Instagram, não, só pelo Face, tá? Só pelo Face. Pelo Instagram, não. Você está me ouvindo? Somente pelo Face. Pelo Instagram, legal. Não. Ok, vamos ver se talvez sou eu. Agora... Então, não é aqui, Silvia. Mas, pessoal, deu um probleminha aqui. Eu perdi o áudio da Silvia pelo Instagram. Não estou ouvindo a Silvia. Não está ouvindo você, Silvia. Mas tudo bem. Está me ouvindo ou não? Ainda não? Você perdeu sua voz. E pelo Face? Está me ouvindo pelo Face? Eu acredito que nós vencemos a nossa pauta. Tá? Ok. Mas pode falar que eu acho que pelo Facebook estão te ouvindo. Então, o último para finalizar, que é bem difícil, né? Fala aí pelo Facebook. Tá, tô pelo Facebook aqui, ó. O último exercício que eu acho bacana é o exercício de ouvir o outro, né? De escutar o outro. Então, geralmente, quando alguém vem falar com você e te trazer um problema, o que acontece? A maioria das pessoas ela não tem essa paciência de ouvir. Então, vamos começar a exercitar. Quando o outro vir falar com a gente, vamos ouvir, sem interferir, sem interromper, que de repente a pessoa chega e fala, nossa, você precisa de ver meu filho tá uma gracinha. Aí o outro diz, não, mas e o meu? O meu você precisa de ver, semana passada ele fez isso. Então, não tem a paciência de escutar, né, de parar para ouvir o que o outro tem que falar. Então, desenvolver essa escuta mesmo, né, essa escutativa, que é preocupar com o outro, saber o que o outro quer falar. Legal. Então, para finalizar hoje, é isso aí, Rogério. Legal. Pessoal, vocês que no Instagram, nos perdoe, desconectou o microfone, tá? Mas foi muito boa a sua contribuição. Pessoal do Instagram, valeu, um abraço, muito obrigado. Silvia, faz as suas considerações, o pessoal do Facebook está te ouvindo, tá bom? Já está ouvindo aqui pelo Instagram também? Já. Já, né? Já, faça a sua... Então é isso aí. Nós estamos encerrando o nosso tempo. Né? Foi um prazer estar com vocês, né? Como eu disse no início, algumas pessoas entraram depois. Não dá tempo em uma live para a gente poder contribuir o tanto que vocês merecem. Mas eu sou contribuição para vocês da maneira que vocês precisarem. O Rogério tem meu telefone. Muitas pessoas eu não conheço, né? E eu estou à disposição para poder ser um auxílio, ser uma contribuição e ser uma voluntária de amenizar nesse tempo de pandemia essa dor, essa angústia, e o que eu puder fazer, né, o que depender de mim, estou aí à disposição. Sou grata a todos vocês por me ouvir, e quando precisar, sabe que pode contar comigo,
Gratidão. Obrigado, Silvia, obrigado pela sua contribuição. Agradeço muito por você aceitar esse desafio. Para nós mesmo, por mais que eu tenha barba branca e você ainda não tem cabelo branco, não sei por quê. Não. Eu não vi. Isso para nós é tudo novo, tudo novo. Então, pessoal, a Silvia Rocha é psicóloga, é jornalista também, tem um trabalho bacana lá em Cuiabá, tem de várias empresas, tem uma clínica. Obrigado, Silvia, por contribuir nessa noite com a gente. Se vocês precisarem do telefone, quiserem bater um papo com ela, a gente passa o telefone dela, eu tenho um telefone. Eu peço para vocês que compartilhem a nossa live, compartilhem a live no Facebook, compartilhem mesmo, porque um assunto deste é muito importante. Nós estamos falando sobre atitudes simples que fazem a diferença, tá? Para quem não me conhece, eu sou Rogério Ribeiro, tá? Sou palestrante, também profissional coach. Hoje eu estou na academia de psicologia. Bom, muito obrigado a todos vocês. Fiquem na paz, um abraço, e na próxima live estará conosco o psicólogo Celso Clarindo, falando sobre uma outra atitude que faz a diferença. Silvia, um abraço. Muito obrigado. Grata. Tchau. Vou despedir de você por aqui primeiro, tá bom? Tá bom. Ok. Agora eu vou despedir de você pela nossa live no Facebook. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço para a sua família, para todos aí. E que Deus continue abençoando o seu trabalho aí em Cuiabá. Um beijo para Clara Raquel, né, que está aí ouvindo. Toda hora ela está mandando beijo aí. Te amo também, meu bebê. Valeu. Olha, tem bastante comentários aqui, bastante pessoas participaram com a gente, somaram. Muito obrigado, obrigado mesmo. Gratidão a todos vocês que esteve conosco e contribuíram. Eu fico muito feliz. Nós ficamos, né, Silvia? Com muito certeza. feliz com essa contribuição de vocês. Até a próxima, amiga. Até. Valeu, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.